amada igreja, a abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 17. Nós iremos ler do versículo 14 ao 21. Mateus 17, versículo 14 ao 21. E quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. Irmãos, nós acabamos de ler um livro, um texto que se encontra no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus. E esse livro, ele foi escrito pelo discípulo de Jesus, chamado Mateus. O livro leva o seu nome. E ao ler o livro de Mateus, nós vamos vendo que ali contém a genealogia de Jesus, seu batismo, as suas obras, contém o que ele passou no deserto durante 40 dias e 40 noites em jejum. No Evangelho de Mateus nós podemos ver muitos ensinamentos, curas, milagres, parábolas, ressurreição de mortos e expulsão de demônios. E um desses acontecimentos é este que nós acabamos de ler, que vai falar sobre Jesus cura um endemoniado. E esse texto, ao meditarmos nesse texto, ele nos traz um grande ensinamento, que se nós colocarmos ele no nosso coração, nós teremos grande aprendizado para a nossa trajetória como cristãos. E esse texto, essa passagem, ela é encontrada em Mateus 17, do versículo 14 ao 21, onde o discípulo Mateus escreveu com o destinatário para os judeus. Porém, irmãos, essa passagem também é encontrada em mais 2 livros da Bíblia. Nós vamos ver ela em Marcos 9, do versículo 14 ao 29. Acredito eu que tenha pessoas aqui que também fazem seminário com o irmão Márcio, e nós aprendemos, na última matéria sobre geografia bíblica, as viagens missionárias de Paulo. E ali a gente viu que esse homem chamado João Marcos, ele esteve na primeira viagem missionária de Paulo, e é ele que é o autor do livro de Marcos. E o livro de Marcos, ele é destinado aos cristãos em Roma. Então nós vimos aqui que o texto está em Mateus, destinado aos judeus, também está em Marcos, destinado aos romanos, e esse texto ele também está presente em Lucas, o médico grego. E Lucas, ele escreve destinado a Teófilo. O que é Teófilo? Aqueles que amam a Deus.
ele escreve para aqueles que amam a Deus, ele escreve também para os gentios, que são aqueles que não são considerados judeus, e escreve para todos os cristãos. Então nós temos um texto que vai falar sobre a cura de um endemoniado, de um menino endemoniado, que está na palavra de Deus, escrito por 3 pessoas diferentes, Mateus, Marcos e Lucas, 3 destinatários diferentes, judeus, romanos e gentios, mas que quando a gente medita na palavra, esses textos se complementam e eles nos revelam algo extraordinário, de que muitas das vezes na nossa trajetória como cristão vai surgir dificuldades onde não vai adiantar você tentar resolver com a sua inteligência, não vai tentar adiantar você resolver com as suas próprias mãos, só será resolvido através do poder que vem do alto. Aleluia. Só será resolvido através da nossa fé. Só será resolvido da unção adquirida pelo jejum e pela oração. Não tem como vencermos as nossas batalhas se não jejuarmos e orarmos, e se não tivermos fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como receber as nossas bênçãos se não tivermos fé. Mas a pergunta que eu faço a vocês nessa manhã: como você tem batalhado? Você tem utilizado as armas naturais ou você tem utilizado as armas espirituais disponíveis pelo Senhor para mim e para você? Você tem jejuado? Você sabe o que é o jejum? Ou faz tempo que não jejua? Você tem orado da maneira como o Senhor tem te ordenado? Ou só ora quando o problema bate lá na porta? Aleluia. Quando nós meditamos na palavra do Senhor, nós vemos lá em Efésios 6 o Senhor disponibilizando ali várias armas espirituais. O apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra o quê? Os principados, as potestades. E ali em Efésios 6 ele descreve o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, preparado os pés para a preparação do evangelho, e a espada, que é a palavra de Deus. Aleluia. Se nós formos meditar na palavra do Senhor, nós veremos que homens e mulheres venceram suas batalhas, não através da murmuração, não através da reclamação, mas através da oração e do jejum. Sempre que nós vemos na palavra de Deus algo extraordinário acontecendo, algo que aos nossos olhos é impossível, pode ver ali que vai ter o jejum e a oração. Essa é a chave da nossa vitória. É assim que nós vamos alcançar curas, milagres, bênçãos. E ao meditarmos nesse texto de Mateus 17, logo no versículo 14, nós vamos ver ali um pai que estava desesperado. Esse pai, ele pôs-se de joelhos diante de Jesus e ele clama pelo seu filho que está lunático. Como você tem resolvido os seus problemas? Aleluia, Deus. Muitas pessoas levam os seus problemas para todo mundo. A vizinhança inteira sabe dos seus problemas, seus familiares sabem, seus amigos sabem, mas muitas pessoas não se achegam até a fonte que produz a solução do problema, que é quem? Jesus. Aquele pai, ele pôs-se de joelhos diante de Jesus e ele clamou por misericórdia para o seu filho. O seu filho sofria desde a infância. Aquele espírito maligno
Por vezes, jogava ele na água e no fogo para o matar, como diz lá em Marcos 9. Mas o que significa lunático? Lunático, de acordo com o dicionário da Bíblia de Almeida, vai dizer assim: provavelmente uma pessoa que sofre de epilepsia, uma doença nervosa que ataca a intervalos, podendo aparecer todos ou alguns dos seguintes sintomas. Olha os sintomas: vertigem, endurecimento dos membros, queda no chão, convulsão, movimentos de engolir, mordedura da língua, espuma na boca, suores. E quando a gente vai meditar no livro de Mateus, mas também lá em Marcos, a gente vai ver que em Mateus ele é chamado de lunático. Lá em Marcos é chamado de espírito mudo. Mas se você for pesquisar, é o mesmo significado. Vai nos trazer de que aquele espírito era um espírito de epilepsia, né? Trazendo para os dias atuais. Vamos dizer que, na linguagem antiga, né? Lunático, espírito mudo. Na linguagem de hoje em dia, provavelmente trata-se como uma epilepsia por conta dos sintomas que são descritos no texto. Em Mateus tem alguns sintomas. Lá no livro de Marcos, nós vamos ver que ele espumava pela boca. Lá em Lucas vai dizer que ele convulsionou. Então, por conta dos sintomas, os teólogos declaram que se trata de uma epilepsia. Características da doença epilepsia. Porém, ao meditarmos no texto, nós vamos ver que não era uma doença, era um espírito maligno. E a epilepsia não significa que todas as pessoas que têm a epilepsia têm um espírito maligno, né? Porque existe a doença e existe o espírito maligno. Mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso para curar ambos. Seja a doença que for e seja o demônio que for, o Senhor tem poder para expulsar. E aí nós pensamos, vamos trazer para os nossos dias atuais, para a nossa vida. Existem circunstâncias nas nossas vidas que o diabo, ardilosamente, ele coloca situações onde a gente imagina que é algo natural. Tem todas as características ali, ó, parece a doença. Mas na verdade, por trás daquilo, existe um espírito maligno. E às vezes você pode pensar, irmão, senhora, estou passando por um problema lá no meu trabalho. E aí você tenta resolver com a sua inteligência, com o seu posicionamento, com as suas mãos, mas não se resolve. Por quê, irmão? Porque na verdade pode ser algo espiritual e que só vai ser resolvido por meios espirituais. Então não vai adiantar você ficar discutindo ali, não. Vai adiantar se você colocar o joelho no chão e orar e jejuar. Aleluia, Deus. Aí o problema vai ser solucionado. Ali tudo dava a entender que era uma epilepsia. Mas quando Jesus chamou aquele menino só olhou para Jesus e o demônio começou a se movimentar. Era um espírito maligno. E é por isso, irmãos, que nós temos que fazer aquilo que a palavra nos ensina. Olha o que vai dizer em 1 Pedro 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que nós devemos estar o quê? Atentos, tendo relacionamento com Deus, porque através do relacionamento com Deus nós teremos discernimento para identificar o que é que está ocorrendo verdadeiramente na nossa vida e em prol de que nós vamos orar.
vamos orar por uma doença? Ou vamos orar para que o Senhor expulse aquela casta de demônios? E no versículo seguinte, no versículo 16, vai dizer assim: e trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. Aleluia. Ou seja, aquele pai, antes de levar a Jesus, o seu filho lunático, ele levou os discípulos. Porém, os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas por que isso aconteceu? Lá em Lucas, no versículo 9, do 1 ao 2, vai dizer assim: e convocando seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ou seja, aqueles discípulos haviam recebido poder para expulsar os demônios, para curar enfermidades, para pregar a palavra de Deus. Mas por que naquela situação em específico não aconteceu? Por que naquela situação em específico eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer nos versículos posteriores que foi por causa da pequena fé. Logo no versículo 17, Mateus 17, versículo 17, vai dizer assim: e Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. Ou seja, duas palavras chamam a nossa atenção aqui: perversa e incrédula. O que significa perversa? Significa maldade, crueldade. E o que significa incrédulo? Significa aquela pessoa que não tem fé em Deus e nem na sua provisão. Aleluia, Deus. Uma pessoa duvidosa. Só que, irmãos, nós precisamos, como crentes, como cristãos, ter fé de que Deus existe, de que Jesus é o seu Filho e de que Ele vai prover a nossa vida. Nós precisamos ter fé, irmãos, de que Ele proverá as nossas necessidades. Precisamos acreditar. É Ele quem faz o milagre, mas nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Ter fé. Agora olhem para esse texto. Jesus estava ali visível àqueles homens. Ele era 100% homem, 100% Deus. E aquela geração estava perversa e incrédula. Imagina quando ele fosse para o Pai, como aquela geração ficaria. Agora olhem para a nossa geração. A nossa geração tem sido uma geração perversa e incrédula. Mas nós viemos para fazer a diferença, para ser o sal nessa terra, para ser a luz nesse mundo, para contagiar as pessoas à nossa volta e mostrar que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos. Existe um Deus que cura, que liberta, que restaura, que transforma vidas. E isso nós demonstraremos através da nossa fé. Aleluia, Deus. E o que é fé, irmão, senhora? De acordo com a palavra de Deus, lá em Hebreus 11, versículo 1, vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se nós continuarmos lendo o texto, nós veremos em Hebreus 11, versículo 6, que ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que
que Ele é galardoador. Ou seja, Ele vai abençoar a minha e a sua vida. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para mentir. Só que é necessário que você tenha fé. É necessário que venhamos dar o primeiro passo, que venhamos ter fé. Tem um louvor do Ministério Zoe que fala muito ao meu coração. O nome desse louvor é Estrada da Fé. E tem uma parte desse louvor que descreve perfeitamente o que é fé. E diz assim: ó, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. Ó, leva-me pela estrada da fé, aonde outros que andaram não erraram. Primeiro eu piso, depois eu vejo, sim, eu confio, por isso eu vejo. E a fé é isso, é você acreditar, mesmo que nos seus olhos naturais você não esteja vendo nada. A fé é você acreditar naquilo que o Senhor te prometeu. É você dar o primeiro passo porque Ele mandou e não porque você está vendo. É você prosseguir por onde Ele mandar, porque você confia que Ele está cuidando de você. Aleluia, Que Ele venha nos levar por essa estrada da fé, que nós venhamos confiar nele, por mais difícil que às vezes seja. Descansar não é fácil, porém é necessário. Não tem como, irmãos, nós dizemos que somos imitadores de Jesus, nós nos declaramos como cristãos, se nós não colocamos a nossa fé em ação. E olha o que vai dizer em Mateus 17, versículo 20. Porque o que aconteceu ali? Jesus expulsou o demônio daquele menino, mas os discípulos, eles chegaram em particular e perguntaram para Jesus: Jesus, porque nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus, ele vai dizer em Mateus 17, versículo 20: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. meu Deus. Esta palavra nos revela algo extraordinário, nos ensina algo extraordinário. Jesus falou sobre a semente de mostarda, e naquela época a semente de mostarda era considerada a menor semente. Porém, quando ela era plantada, a planta crescia e chegava a quase 5 metros de altura. E a palavra do Senhor, ela vai dizer em Mateus 13, no versículo 31 e 32, a parábola da mostarda. Outra parábola nos propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Consegue compreender o que Jesus está nos falando nesta manhã? Muitas das vezes as pessoas nos olham como seres insignificantes, pequeninos demais. Muitas das vezes as pessoas olham para aquele que está lá no mundo perdido, envolvido nas drogas, na bebida, nos vícios. Olha, aquele dali não
medíocre. Porém, esse texto nos revela que até mesmo a pequenina fé, unida ao poder de Deus, traz grandes resultados. Jesus está nos ensinando que pequenos passos podem produzir coisas grandes. Olha essa semente, a planta chega a quase 5 metros de altura. E aqueles discípulos ouviram do seu mestre que foi por conta da vossa pequena fé que o milagre não aconteceu, que a expulsão de demônios não aconteceu. Agora eu pergunto a vocês: será que existe alguma área da sua vida que algo não tem sido solucionado, resolvido, por conta da vossa pequena fé? Se existe, eu declaro sobre a vida de vocês nessa manhã que algo novo acontecerá, porque o nosso Deus é soberano, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Então, se hoje você pensa, a minha fé está muito pequenininha, irmão Alcione, lembra do que está escrito na palavra e vai com tudo, clama a Deus, e a cada dia a sua fé vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Só que para isso é necessário dar o primeiro passo, é necessário atitude de fé. Não é de qualquer maneira, é com fé. Amém? Mas aí, irmãos, eu me lembrei, nós agora vamos para o último versículo do texto, que é o versículo 21, que vai dizer assim: mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, aquele menino endemoniado não havia, os discípulos não haviam conseguido expulsar aquele demônio por conta da pequena fé. O texto é claro. Porém, o versículo 21, ele nos traz algo importante. Porque diz, declara que mães, ou seja, contrariedade, esta casta, ou seja, este tipo de demônio só sai através do jejum e da oração. E aí, vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Talvez você pense, irmã, eu estou passando por um problema lá no meu lar, onde o meu marido é viciado em jogos, mas é desde a infância. Os pais dele não colocavam limite, e aí a gente começa a dar desculpa, é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Mas você já parou para pensar que talvez esta casta só saia no jejum e na oração? Não é algo para ser resolvido por natural? Talvez você pense, eu tenho uma causa na justiça que o juiz não bate o martelo, a culpa é do juiz. Mas você já parou para pensar que pode ser uma casta de demônio que só sai no jejum e na oração? Talvez você fale, o meu filho não consegue dormir bem à noite, eu já levei nos médicos, é insônia. Mas você já parou para pensar que pode ser uma casta que só sai no jejum e na oração? O diabo, ele é inteligente, ele arma situações para nos enganar, e aí a gente tenta resolver com as nossas forças, mas não vai adiantar, porque é uma batalha espiritual. É jejuando e orando que vamos vencer, é buscando o nosso Deus. Meu Deus, aleluia. E quando a irmã Eliana, ela me fez o convite para trazer a palavra, eu acordei pela manhã, estava escovando os meus dentes, e o Senhor
colocou no meu coração esse tema: o poder do jejum e da oração. E ao decorrer de mais ou menos 1 mês e meio, que foi o tempo que a irmã me convidou, em várias situações assim do meu dia a dia, o Senhor me fazia lembrar desse versículo: mas esta casta de demônio só sai pelo jejum e pela oração. E o Senhor me fez recordar de algo que aconteceu na minha infância. Eu aprendi a jejuar com os meus pais. E quando a gente era criança, eu e meus irmãos, tinha um dia lá que era sagrado, o domingo, que era o dia oficial do jejum. Então todos os domingos a gente jejuava em família. E eu lembro que no início eu reclamava, eu não falava com meu pai, né? Nem com a minha mãe, mas por dentro eu ficava: poxa, eu tô com uma fome e tenho que jejuar. Poxa, todo domingo é isso, todo domingo eu tenho que ficar com fome. Mas, ao decorrer do tempo, eu fui entendendo o propósito de jejuar. E eu cheguei numa fase em que a gente jejuava uma vez por semana, e fora isso eu jejuava também, outros dias da semana. E era tão natural para mim, na minha adolescência, na minha juventude, era tão natural jejuar, que eu lembro que eu tinha uma melhor amiga, que na época, sempre que ela vinha me contar algum problema, porque ela era a única cristã na família, então sempre que ela vinha me contar alguma coisa, eu falava: amiga, faz o propósito de jejum que vai resolver. E aí, quando eu estava lembrando dessa situação, né, da minha infância, da minha adolescência, o Senhor começou a falar muito forte no meu coração que isso tem sido perdido ao longo dos anos. Algumas igrejas ainda fazem jejum, né? Oram. Igual aqui, essa consagração. Tem muitas igrejas que não fazem mais isso, de tirar esse período de oração. É oração 2, 3 minutos e só, o resto é louvor. Tem muitas igrejas que não tiram esse jejum em comunidade, como está sendo feito aqui nessa manhã. Tem muitas igrejas, irmãos, que estão apáticas, que ainda não entenderam o poder que existe através dessas duas armas espirituais, que é a junção da oração e do jejum. E aí nós vamos vendo pessoas que não oram, crentes que não oram, pais que não oram, filhos que olham essa geração e também não oram. Nós vamos vendo pessoas que não jejuam, pais que não jejuam e filhos que olham essa geração e não jejuam. E o que vai ser da geração futura? Vai ser uma geração incrédula e perversa? Olhem para a situação desse menino endemoniado. O espírito maligno, lá no livro de Marcos 9, vai dizer, aliás, o pai, né, vai dizer para Jesus que o espírito maligno estava naquela criança desde a sua infância. E por que a gente não pode colocar as crianças para jejuar? O diabo quer usar. Mas e a gente? Qual tem sido o nosso papel diante disso? Ah, mas eu tenho pena, coitado. Vai ficar com fome, igual eu pensava, né? Tadinho. Eu não trago para EBD porque ele dorme tarde e fica cansado. Aí lá no futuro vai ver a consequência disso. Uma geração que muitas das vezes vai ser frustrada, porque não compreende o poder de Deus sobre a sua vida. E não foi com a tia da EBD que eu aprendi, não foi com a minha coleguinha, foi na minha família, foi no meu lar. Isso é algo que nós temos que pensar. Qual tem sido a nossa influência nesse mundo? Nós temos influenciado as crianças, os adolescentes, ou nós temos compactuado com peninha? Só que o diabo, ele não tem pena, e ele usa, e ele tenta destruir. Sabe por quê? Os nossos filhos, as nossas crianças são o futuro, são a geração futura. Então ele vai tentar atrapalhar para que não tenham pregadores da verdade, cantores da verdade, ministros da verdade. Ele vai tentar.
ele vai tentar destruir, de alguma forma. Ele sempre tenta. E tem uma frase, irmãos, que ficou muito no meu coração, de um livro que eu li sobre o poder secreto da oração e do jejum. E olha o que essa frase diz: os demônios não podem permanecer por muito tempo quando uma pessoa jejua. Porque para Deus, jejuar cria uma atmosfera que acolhe o que é santo e repele o não santo. Por isso é que os espíritos demoníacos não se sentem à vontade ao redor de uma pessoa que jejua. Ou seja, o jejum, ele fortalece o nosso espírito e enfraquece a nossa carne. Ele atrai aquilo que é santo e ele vai expelindo. Pouco a pouco ele vai expulsando os desejos da carne, o pecado. E não tem como os espíritos malignos ficarem no mesmo ambiente que uma pessoa que ora e jejua. Ele não suporta. Lá em Marcos, aquele menino, quando foi chamado para ser orado por Jesus, só olhou e já começou a se movimentar o demônio, já convulsionar para ser expulso. Por quê? Era Jesus. Mas, irmãos, a palavra não vai dizer que nós faríamos obras maiores do que ele fez. A palavra não vai dizer que ele é o nosso modelo. Nós também não cantamos isso na igreja, que queremos conhecer Jesus, que queremos imitá-lo, que queremos ser igual a ele. Mas como ser igual a ele sem fazer o que ele fazia? Ele jejuou e ele orou. Em muitos momentos, como foi falado aqui nessa manhã, os discípulos iam procurar e ele estava orando. Ele era o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus. E muitas das vezes eu e você queremos vencer as nossas guerras sem relacionamento com Deus, sem oração, sem jejum. Mas eu creio que nós somos um povo diferente. Eu creio que a partir de hoje vamos orar ainda mais. Já ora, ore mais. Já jejua, jejua mais. Já lê a palavra, lê mais. Porque nós precisamos de Jesus. Nós precisamos dele. Sem ele nós não somos nada. Porque é ele que nos sustenta. É ele que nos dá força. Irmãos, eu gostaria de pedir que convidar a igreja a abrir as nossas Bíblias no livro de Esther 4, versículo 16. Aqui nós vamos ver um exemplo do poder do jejum e da oração. Diz assim: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Ou seja, nós temos aqui uma história muito conhecida. Esther, uma judia que se casou com o rei Assuero, se tornou rainha. E nessa história existiu um homem chamado Amã, que persuadiu o rei a assinar um decreto para que houvesse o massacre dos judeus. Essa notícia é espalhada pelo reino. Chega até um homem chamado Mardoqueu, que era o primo de Esther. E esse homem rasga suas vestes, se veste de saco, roupa de saco, vai até a frente do palácio, mas ele não podia entrar, porque com aquelas vestes ali, perante o rei ele seria morto. E entrega uma mensagem a Esther. A princípio, Esther fica receosa, porque ela não era chamada pelo rei, a presença do rei, há 30 dias. Então, qualquer homem e mulher, segundo a lei, se fosse até o pátio onde o rei estava, seria morto, caso ele não levantasse seu cetro.
Mardoqueu responde com uma palavra que falou muito ao meu coração. Em uma partezinha da história, ele vai dizer assim, no versículo 14, no finalzinho, Esté 4, no finalzinho do versículo 14, ele diz assim: e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Ou seja, ele diz para Esté, quem sabe o propósito de Deus ter te colocado nesse meio aí, onde você teve que sair do seu povo, onde você teve que abandonar certos hábitos, onde você teve que passar pelo período dos cuidados, onde você teve que esperar ser chamada pelo rei para esse propósito. Onde você está hoje? Talvez é um lugar de dor, talvez é um lugar de sofrimento, mas é aí que o Senhor te quer, porque existe um propósito aí. Você não está entendendo? Mas quando se concretizar, você vai entender. Então confia no Senhor, espere o momento certo, não saia do lugar de onde Ele te colocou. Apenas se Ele te ordenar, se Ele te mandar, saia bem rápido. Mas se Ele mandou você ficar, você tem que ficar, porque existe algo maior ali, algo no qual o Senhor vai precisar que você esteja ali. E quando ele diz isso para Esté, Esté toma uma atitude, a de ir até o rei, mesmo sabendo que poderia perecer. E ela pede para que Mardoqueu jejue, para que Mardoqueu chame os judeus, jejue. Esté e suas moças jejuam. É um jejum ali, ó, em unidade. Olha o poder. Se existe um poder no jejum que você faz, você e Deus no secreto, imagine em comunidade, em unidade, o que pode acontecer. Então aqui nesse texto nós vemos que, primeiro, lá em Mateus, o jejum ele tem poder para expulsar os demônios, para trazer cura, milagres. Mas nós também vemos através do texto de Esté que o jejum é uma maneira de se preparar para a batalha, se preparar, se revestir para a batalha. Esté vai até o rei, ele levanta o seu cetro, a vida dela é poupada e é a vida dos judeus, né? Os judeus são salvos. Então vocês conseguem compreender o poder que tem o jejum, o que o jejum pode produzir na minha e na tua vida. Um outro exemplo, irmãos, está lá no livro de 2 Reis. Vamos abrir, irmãos? 2 Reis 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Reis 20. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, Isaías não havia saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai,
ouvi a tua oração. Ele está dizendo para você nessa manhã: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ele ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ele estava com decreto de morte, mas ele recebeu a vida. Por intermédio do quê? Da oração e da vida que ele tinha com Deus, porque ele andava em sinceridade com o Senhor. E tem mais: as bênçãos, quando a gente ora, não vem só pra gente, não. Olha o que o texto vai dizer: e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a esta cidade. Quando a gente ora, as bênçãos vêm para a nossa vida, mas também para os que estão ao nosso redor, ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos. Olha o poder que tem a oração. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E talvez você pense: poxa, mas a minha vida tem importância? A sua vida tem total importância. Ela pode ser um diferencial dentro de um local. Através da sua vida, o Senhor pode trazer salvação para outras vidas, para outras pessoas. Através do seu relacionamento com Deus, outras vidas podem ser saradas. Existe lá fora vidas perdidas, como aquele menino que estava endemoniado, vidas que estão sofrendo, e eu e você estamos fazendo o quê? Qual o diferencial que nós temos feito para essas vidas? E finaliza dizendo: disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Não existe dúvidas, irmãos. A palavra de Deus é bem clara. Ao longo da palavra de Deus, se você quer ser um vencedor, se inspira nessas pessoas, nesses homens e mulheres que venceram, mas venceram por intermédio da fé, do jejum e da oração. E para encerrar, eu gostaria de deixar um trecho desse livro que eu li, que é O Poder Secreto do Jejum e da Oração. E ele diz assim: não jejuamos para ganhar alguma coisa, ou seja, não é uma barganha. Eu não posso falar com o Senhor: Senhor, se você abrir essa porta para mim, eu vou fazer 5 jejuns. Não é uma barganha, né? Repetindo: não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta com a unção divina. Esse canal foi corroído pelo curso normal da vida nesse mundo decaído. E a melhor maneira de limpar o nosso sistema espiritual da corrosão do pecado e do mundo é por meio da oração e do jejum. E assim eu agradeço a minha oportunidade.